Vamos lá, né, pessoal? Bom dia. Esse material e o próprio material do framework, eu coloquei ele aqui, eu fiz ele usando o iKit do Google Material 3, né, porque o objetivo era justamente tornar o material, tanto do framework quanto da apresentação, ele customizável, né? Então, se quiser aplicar um tema dark nele ou mudar os tons para uma tonalidade que fique mais confortável para a pessoa, também é possível, né? Assim, acho que falando um pouco sobre mim, eu sou o Renato Alves, né? Eu tenho 36 anos, eu sou formado em análise e desenvolvimento de sistemas, né? E eu gosto de arte no geral, né? Então, desde cultura pop a uma série de coisas, tudo que é relacionado à arte me atrai de alguma forma. E eu trabalho desde o ano 2000, né? Eu venho de uma família bem pobre e assim, é muito comum, né, onde eu morava, na minha região, todo mundo começa a trabalhar muito cedo, né, e tá aí o meu LinkedIn, depois eu passo para vocês, para a gente poder manter contato. E aí, né, o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar sobre o framework, né, baseado em WCAG e construído para melhorar a acessibilidade de produtos digitais, né. E aí como que funciona isso, né? Esse framework ele é fruto, né, de algumas dificuldades que eu tive como designer, né, para poder trabalhar com acessibilidade nos lugares que eu trabalhei, né. Então, eu encontrava vários desafios, né, e conversando com as pessoas, né, que se deparavam com o tema e precisavam trabalhar dele de alguma forma e tinham dificuldades, a gente foi descobrindo coisas, né, e vendo possibilidades ali de encontrar alternativas, né, meio para poder contornar alguns problemas e começar, né, porque, acessibilidade, de forma geral, né, embora o framework seja voltado para digital, ele é um assunto que ele ainda é muito novo nas empresas, né. As empresas, as várias camadas da empresa geralmente não conhecem o assunto, né? E então a gente costuma ter uma série de desafios, né? Eu encontrei alguns desafios. Eu não sei se vocês tiveram desafios diferentes, né? Se vocês puderem colocar no chat aí quais foram os maiores desafios que vocês tiveram, né? Em iniciar algum tema referente à acessibilidade na empresa de vocês. Mas os meus geralmente era esse, né? Eu lembro quando um dos primeiros contatos que eu tive com o tema foi uma visita que o Salles fez, né, na empresa onde eu trabalhava. Então ele apresentou o toolkit dele e aí, nossa, tipo, eu achei sensacional. Eu falei, cara, muito bom isso, né? Tipo, deu uma esclarecida muito boa sobre o tema. No entanto, nas organizações que eu trabalhava, né, aos poucas que tinham alguma ação relacionada à acessibilidade, elas tinham uma etapa, né, de acessibilidade. Então você vai desenvolvendo o projeto e aí tem uma parte lá do handoff que é de acessibilidade. E aí quando eu tem aquelas coisas, típicas, né, que o pessoal faz de cheque de contraste e alguns cuidados, mas aí quando você pega o toolkit ou começa a mergulhar um pouco mais, né, em alguns assuntos da própria WCAG, você começa a perceber que tem uma série de coisas estruturais do projeto, né, e da solução, que se você for deixar para fazer no final não dá certo, né, rolava muita frustração. Eu ia, tipo, falava assim: "Poxa, descobri que tem um monte de coisa no projeto, na entrega que a gente está fazendo, que a gente precisa mudar". Só que aí não dava mais tempo, porque decisões foram tomadas, né, decisões de negócio, decisões, de tecnologia, né, custos já estavam em andamento do projeto, então não era tão simples como mudar uma cor, sabe. Tinha uma série de escolhas que já foram feitas e que não dava para mudar mais, né, então, ficava um pouco limitado ali, né, com o que poderia ser feito num projeto, né, na entrega. E aí, né, na empresa, né, a gente atuou num time de design ops, e aí como que se faz isso, né, de forma escalável? Como que a gente
faz acessibilidade, que é um assunto de todos, né? Não é um assunto só de design, é de desenvolvimento, envolve qualidade. Como que a gente faz poder fazer isso de forma escalável? Então teve um processo de discovery ali, né? Conversando com todas as partes envolvidas, analisando algumas empresas, né? E entrando um pouco mais em alguns detalhes, né? Do WCAG e dos órgãos regulatórios, né? Porque infelizmente, na maioria das empresas, esse tipo de força, né, de ação de acessibilidade acontece por essas questões regulatórias, né? Então, teve um processo ali grande de se aprofundar e entender essas necessidades regulatórias, né, estruturar um processo de uma proposta, né, de solução, de como poderíamos fazer, e assim, vendo como que a gente pode, né, propor essa solução, tendo o mínimo de esforço possível, né? Porque na maioria das empresas ainda a acessibilidade é visto tipo como um gargalo, né? Tipo, poxa, aqui a parte da acessibilidade que talvez possa acabar com o nosso prazo, né? Extrapolar o nosso prazo. Tipo, como que a gente faz isso? Né? E aí foi muito de conversar com as pessoas, né, com as partes interessadas, entender quais são as dores, né, dessas pessoas que acabam sendo ofensores da pauta dentro da corporação, entendendo suas dores, né, por que eles acabam sendo ofensores, né, da pauta. E aí a ideia, né, e fruto desse processo de descoberta, foi uma abordagem de reorganizar os itens, né, em uma divisão de responsabilidades, porque o que acontece nem todos os projetos eles têm uma estrutura linear, né, de construção. Então você pode imaginar que alguns itens eles têm um período certo, se a gente for imaginar, ou indicado, onde você vai encontrar menos problemas bloqueantes deles serem abordados quando você está construindo uma solução digital. E as pautas, né, os perfis de profissionais que geralmente são os perfis que dão manutenção nesses temas. Então, é uma forma de você dividir os itens, né, de acordo com o perfil, né, e com a cronologia do projeto, né. Então, questões mais estruturais você vê primeiro, né, questões de conteúdo, né, para poder formatar ali, entender o que que você quer comunicar, né, com seus usuários. Toda a parte visual que geralmente acaba, né, os requisitos de acessibilidade comumente acabam ficando muito nisso, mas tem uma série de outras questões. Se você vê aí dentro dessa divisão de quantos itens, né, os UX Writers, que é o pessoal de conteúdo, é a grande maioria dos itens, né? Então, tem uma série de questões de conteúdo, né, que envolvem acessibilidade, que muitas das vezes passa batido nos projetos, né? E essa abordagem justamente fazer essa divisão de responsabilidades para que não pese, né, para ninguém, né, no sentido de força de trabalho, né, e ao mesmo tempo isso flua, né, o mais naturalmente possível. Isso aqui é mais ou menos uma divisão de itens, né, como que a gente dividiria os itens por assuntos, né, dentro de cada perfil. E aí, né, vocês podem perguntar: mas cadê o QA, né?" Tipo, porque o QA, geralmente, ele valida tudo, né. Então é muito mais uma questão de estratégia, né, de como que é o nível de criticidade que a gente quer ter sobre os itens, né. Então, se vocês olharem cada tema aqui, cada perfil ele fica responsável por alguns temas e a gente tem um agregado, né, de itens, né, da WCAG para cada tema. E aí com isso você consegue fazer um checklist focado de acordo com os assuntos que você vai tratar, né, dentro da organização. Então, por exemplo, eu não posso exigir que um PD designer ou que um UX designer ele fique fazendo check de contraste em todas as suas entregas, né? Porque se a gente tem um time de design system ops que faz padrões de cores, de tipografias, né, faz essas escolhas, é ali que deve estar os itens de contraste, de tipografia,
né, de área de toque, porque eles que constroem os componentes, né? Mas isso significa que os outros perfis, eles não vão atuar? Eles vão atuar, porque tem uma série de escolhas, né, de coisas estruturais da solução que o X-Designer faz, né? Coisas que são escolhas de infraestrutura e de segurança que geralmente o pessoal técnico dá um bloco na gente, né? A gente fala, oh, não tem como fazer isso. Ele fala, não, né, não tem, por uma questão de segurança. Esse CAPTCHA, pô, esse CAPTCHA não é acessível. Tem que ser desse jeito mesmo? Ah, poxa, não pode, né? Não dá. Isso justamente porque o timing do projeto, às vezes, essa problematização não foi levantada a tempo. Tá? Então, essa divisão de papéis e de itens por assuntos permite que, na condução do projeto, a gente possa dar uma atenção melhor para alguns itens. E aí, né, tipo, entrando na questão legal, né, de como que geralmente é a força, né, que faz as empresas começarem a olhar para a acessibilidade, né. Geralmente a maioria das empresas acaba indo pelas questões regulatórias, né. Então aqui eu estou dando um exemplo, se fosse uma questão, olhando aqui dentro de um exemplo de uma empresa de telecomunicações, existe um órgão, né, regulatório ali da Anatel, e ele criou uma espécie de manual com alguns pontos de acessibilidade para poder elevar, né, o nível de acessibilidade das empresas de telecomunicações. E aí é extremamente importante que a pessoa que está conduzindo esse trabalho, né, e está atuando junto com os times, faça essa ponte com o regulatório, com o jurídico, né? Cada empresa tem um órgão que faz ali essa interface jurídica, né, com esses órgãos regulatórios, para poder fazer o que eu estou chamando aqui de legal track, né? E o que é o legal track? A maioria das leis, né, que envolvem, né, multa e questões de acessibilidade dos órgãos regulatórios, ela é meio baseada em alguns itens da WCAG. E aí, a ideia do Legal Track é você criar uma camada de priorização dos itens do WCAG, encontrando similaridades nos itens legais. Então, por exemplo, em um assunto que na nossa legislação aplicada para esse segmento é manter os cabeçalhos organizados ali, né, de uma forma entendível, tem dois itens da WCAG que, se você for pensar eles dois juntos sendo atendidos, você consegue atender esse requisito legal. E aí, qual que é o lance, né, do Legal Track? É você fazer esse estudo de acordo com o seu segmento e fazer esse relacionamento, né, e criar uma camada de priorização dos itens da WCAG. É muito comum nas empresas, eu já percebi, assim, uma estratégia em cima daqueles níveis, né, de criticidade, né, do WCAG, né, do 1A, do AA e do AAA. E se é muito comum o pessoal ter aquele entendimento de que o AAA é tipo a cereja do bolo, sabe? Tipo, o AAA não precisa fazer porque o AAA é muito difícil de fazer. E realmente a gente tem itens AAA que eles são bem complexos, mas tem itens de AAA que eles não são tão complicados de se fazer. E aí, quando você faz uma estratégia passando a régua de vamos fazer todos um A e duplo A, e você deixa de fazer vários triplo As que são fáceis, né? Então, depois ali tem um exemplo mais na frente, né, que eu dou um exemplo da resolução de um problema simples, né, e como que acaba funcionando, né, usando o framework, por causa dessa divisão de papéis e responsabilidades. Então, a organização desses itens, né, de como eles estão apresentados, ele é sempre priorizando o time entregar maior valor para o usuário. Ou seja, sempre eu vou ter no manual indicado para você resolver o que entrega mais valor. Então, quando a gente está falando de contraste, o manual apresenta uma opção de contraste para você chegar no contraste de AAA, né, que tem um maior nível de contraste. E aí, caso em sua solução de design, na sua estruturação de design system, você não conseguir chegar nisso, ele te apresenta como alternativa o duplo A, né? Então, tipo, vamos começar a medir pelo melhor, sabe? Tipo, vamos tentar entregar o máximo
de segurança, né? Porque às vezes a gente faz uma escolha ali dentro uma escolha legalista, né? Tipo, eu vou usar essa cor aqui que está dentro ainda do duplo A e funciona. Só que o problema é que tem várias camadas, né, de falta de acessibilidade, né? Tem usuários que vão enxergar aquilo com uma facilidade e outros não. E aí você dificultou a vida de um monte de pessoas, às vezes por um capricho ali, sabe, visual. Então, tipo, o framework organiza os itens dessa forma, né? Ele sempre te apresenta, vamos tentar resolver desse nível. E se não é possível, tudo bem. Se você não consegue, ele te indica um meio de fazer isso. Aqui é um exemplo de como que é uma página, né, de um item dentro do framework. E aí aquela ideia, né, de que tipo primeiro você lança um item e aí você traz o designer e o time para resolver esse item com prioridade, né? Então aqui você tem o perfil, né, de quem é a pessoa, né, o perfil dentro daquele processo, né, de construção de produto digital, que é a pessoa que ficaria responsável, né, de entender as dificuldades desse item e unir as pontes para que ele aconteça. Tem essa tagzinha de item preliminar, ela tá aqui, esse item não é preliminar, tá? Mas tá aqui só porque esse aqui é um exemplo. O item preliminar são aqueles itens que são drafts, né, do WCAG, então aqueles itens que podem sofrer mudança, que estão ainda naquele período de vai não vai. Você tem o título, né, do item, que não necessariamente é o nome lá do item do WCAG, porque tem uns nomes que são grandes e a ideia que era tentar deixar simplificado, né, para ficar uma coisa fácil ali e direta, até por aprendizado desse processo, né, porque tem designers que achavam que tinha bastante informação, né, então, tipo, isso é um processo de melhoria desse template. Uma explicação breve ali, né, tipo, sobre o item, né, a gente traz aqui quais são os perfis, né, de pessoas que são atendidas quando a gente resolve, e aqui é uma diquinha, né, de tipo, beleza, né, eu sou UX, e o que eu faço para resolver, né, então ali tá falando, verificar com o time técnico com antecedência, as implicações sistêmicas que exigem esse tempo limite, co-criar com o time técnico alternativas. Então, assim, é interessante entender, tipo, se o time técnico chega e fala assim, para manter isso na tela aí para o usuário, a gente tem que ter um tempo X, porque envolve custos, né, de infraestrutura para poder manter essa instância ali. Então, levantar esses problemas no início do projeto dá liberdade, né, para o time técnico usar a criatividade ali e ver formas, né, de resolver esse problema. Né? Então, ali abaixo ele traz ali o item do WCAG e tem um link para a pessoa ver o item completo. Ali tem um exemplo, né, de Legal Track implementado ali como se fosse para telecomunicações, né? Tem um item, né, da legislação local que quando você resolve esse Legal Track indiretamente você acaba ajudando, né, a resolver esse item. Aqui é o outro lado, né? Então ele tem um exemplinho, né? Um faça e um não faça, né? Desse elemento. Então tem ali uma diquinha, né? Tem um exemplo visual, né? Geralmente é algo bem clean, assim, né? E simples, né? A ideia é não trazer para ser o mais enxuto possível. E quando, né, você não consegue resolver o problema, né, nesse item, ele tem esse linkzinho ali vermelho, né? Porque é aquela ideia de você sempre tentar entregar um máximo de qualidade, né, para o usuário. Então, o que é o ideal? O ideal é que as experiências não tenham tempo limite. Só que aí você foi lá conversar com o time técnico, e o time técnico levantou todas aquelas questões de custo, de que não dá para manter uma instância daquele carrinho, que seja sessão, por tempo indeterminado, e aí você... O que você vai fazer, né? E aí o item indica um outro item que você pode usar. Né? Aqui é como fica, né, a página, né? A página por completo, né? A página de um item. E aí ele indica outro item. Ele fala, se não resolveu naquele, tenta resolver com esse. Então, que é a questão do ajuste de tempo.
Então, assim, infelizmente a gente não consegue dar uma experiência onde o usuário tem tempo ilimitado, né, para fazer sua tarefa. Mas a gente tem um atalho aqui que o cara consegue avançar, né, tipo prorrogar o tempo limite. Ele tem algumas dicas e possibilidades que pode ser feito. Então o framework ele reorganiza os itens da WCAG nessa lógica. Sempre vou entregar o máximo de qualidade possível. Não conseguir por algum impedimento, tem aqui um link de um outro item que você pode contornar esse problema. Tá? Ilustrar um pouco, né, como que tipo funcionaria isso. Aqui tem um caso que quando, né, o tio Tim ali começou a fazer os padrões, né, das coisas da web, tudo era muito específico, né, e claro, ali tinha a corzinha do link, né, as divisões do que era um texto, de que era um cabeçalho, era tudo muito, muito claro. Só que conforme a web foi evoluindo, né, e o pessoal começou a usar alguns artifícios gráficos ali para poder comunicar melhor com o usuário, esses padrões foram se quebrando um pouco, né? E aí a gente começa a entrar em uma série de problemas, né? É muito comum hoje a gente usar um botão, né, para direcionar um usuário para uma outra interface, né? E a gente sabe que o comportamento que faz isso de direcionar para outra interface é de um link. Né? E existe várias formas de fazer isso, né? Você pode programar realmente um botão, chamar uma função e rotear para jogar ele para outra interface. Pessoas videntes não teriam problema, né? Não perceberiam diferença nenhuma. Né? No entanto, quando a gente está falando com links, com a semântica, com leitores de tela, o ideal seria customizar, né, um link para que ele tenha uma aparência de botão. E aí, tipo, pensando nessa situação, como que funcionaria ali, né? Tipo, o, o framework, né? Então, dentro da parte de Design System Ops, tem aqueles itens que são de Design System Ops, né? Então, por exemplo, aqui entraria a problemática da cor, né? De poder dar feedback para o usuário sem depender da cor. Então, você tem uma mudança ali de hover ali, de tamanho ali do botão quando dá um hover, se a pessoa tem daltonismo, ela vai conseguir perceber que teve uma interação, mesmo que ela enxergue tudo preto e branco. Aquela questão de oferecer mais, né, valor para o usuário, então, na hora de definir seus tokens de cor, de padrão de tipografia, você já avalia as questões de espaçamento de texto, de contraste, fechando padrões de background e de interação, de cores de interação, cores de texto, que entreguem um nível de contraste tranquilo, né, para o usuário. A área de toque, né, desse clique, né, você deixa ela mais facilitada, né, e também tem a questão do rótulo acessível, que é uma alternativa, né, porque o que acontece? Existem situações, né, muito comuns ali, daquele famigerado botão do Saiba Mais, né, que ele é um botão que entrega pouca informação, né, para o usuário ali dentro da descrição do link. E existem alternativas para você, quando for criar um componente, criar uma prop nesse componente, e com essa prop você consegue ali alimentar uma outra tag, né, interna desse componente. Então, você criar um componente de botão de link com uma prop que você pode alimentar, né, uma área label, um title, que pode ser uma descrição complementar, né, desse link. E aí vai depender muito, porque, que nem o VoiceOver, quando você usa o area label, ele ignora, né, nos testes que eu fiz, o texto do link. Mas você pode usar o title também, tem uma divisão ali, uma quebrinha ali no fluxo, né, da vozinha dele, mas funciona também. Né? Então, assim, são escolhas que são feitas nessa etapa, né? E aí a gente não está falando, né, dos 86 itens, a gente está falando de um time que nesse exato momento está olhando só para 5 itens. Né? E aí depois a gente segue aqui, né, vai para a parte de UX. E o UX, quando está construindo a solução lá, ele faz toda a parte de localização e de títulos, né? E os títulos são os títulos das interfaces, né? Como que se vai chamar cada tela? Então, entendo que deva existir, né, um processo de arquitetura ali, né, pensando na escala, na evolução do produto, né? Qual que é a semântica que a gente vai usar ali na nomenclatura das interfaces, né? Tem uma estrutura, né, o time de conteúdo e system vai criar uma documentação
de como que a gente nomeia, né, as nossas páginas, as nossas interfaces, né, como que a gente faz ali a nossa organização, né, do nosso produto, um sitemap talvez, como que isso está estruturado na parte de localização. Então, são 2 itens, né, que o UX ele trabalha e em algum nível tem a ver com esse item também, tá, com esse assunto aí dos links, né, vamos lá. E aí entra a parte do X-Writer, né, que tem ali um critério que é na clareza, né, de quando você tem um link, a clareza do texto do link, né, que se deixa claro para onde você está direcionando o usuário. E ali é um item, né, para o X-Writer. Então, assim, ele já vai pegar um componente que já trata outros problemas, né, ele não vai precisar se preocupar com isso. A parte da estrutura, né, de como está construído e organizado o produto, é uma coisa que o UX Designer já pensou, né, a estrutura de como que é a nomenclatura dessas telas, né, então isso já foi problematizado lá, e ele usa essas informações para ver qual que seria o texto adequado para ir ali no suporte, né, então ele recebe, vamos supor, um protótipo lá de uma fidelidade menor do, do UX designer, e ali tem lá vários saiba mais, né? E ele consegue complementar ali, né, essa descrição com esse texto baseado nessas informações que ele pegou. E o iDesigner, ele fica ali apenas de fazer o handoff, né? Pegando esses comentários que o X-Writer fez e aplicando ele no handoff que vai para dev. Então, que nem a gente tem aquela seção ali com vários cardzinhos com saiba mais, só que dentro da própria do componente vai ali no handoff especificando, saiba mais o que, né? Tipo, talvez vocês não concordem com esses itens ali, mas é um bom exemplo, assim, de tudo visualmente para pessoas videntes e que tem contexto, tal saiba mais, porque as pessoas videntes elas vão usar o contexto visual para entender melhor. E assim, dessa forma, você consegue entregar mais, você consegue dar mais segurança, né, para onde você está direcionando o usuário. Tanto nessa situação, que é uma situação razoável, né, de contexto, quanto situações onde o contexto pode ser um pouco mais difícil, né? Então. E aí o desenvolvedor ele acaba usando esse handoff para poder usar ali a instância, né, do componente indicado, né? A parte do iDesigner é mais a parte de usar o componente correto, mesmo que visualmente eles possam ser iguais, um que deixe claro que ele é um botão link, e consiga fazer esses apontamentos e construções. A parte de QA é muito uma questão de ver dentro daquela parte de estratégia, de como que, até que nível de cuidado, né, que a gente quer. A gente quer permitir que só seja entregue e só vá para a produção aquilo que atenda os itens legais apenas, e os demais itens a gente vai deixar como facultativo, a gente vai bloquear e testar todos os itens que são duplo A também, saca? E aí acho que a parte do que é muito de entender qual é a estratégia de priorização. Porque o que acontece? É muito comum as empresas se assustarem, né? Quando você levantar uma série de requisitos e de itens para poder fazer essa questão, né? Essa avaliação de qualidade, né? As pessoas têm medo de que isso venha gerar problemas, né? No cronograma da entrega e da construção. Então, é uma forma de poder fazer aquela estratégia, e tem a ver com outro ponto, que é a questão do mapa de produto, tá? E aí, né, o que é um mapa de produto, né? Um mapa de produto, basicamente, é um sitemap, onde você consegue ter uma visão ali de geral do seu produto, né? E aí, aquela visão geral que ou você chora, né, de tristeza ali, porque você vai começar a perceber que a cada entrega que você faz, você talvez não atenda alguns itens como que você quer. Então, a questão de você ter um checklist para cada perfil nesse processo possibilita que você faça um plano de evolução. Então, assim,
aqui no exemplo, né, tem esses vermelhinhos que são os itens que eu sei que eu tenho problemas entraves legais. Então, são itens que eu tenho certeza que o meu órgão regulatório vai me pegar e eu vou levar multa se eu não resolver. Então, são esses que tem esse pontinho de exclamação. O outro que tem um gráfico ali do lado, eles são itens que não são regulatórios, ou seja, eu não vou levar multa se eu não fizer, porém, são itens que eu estou deixando de fazer, que por algum momento eu olhei para esse item, ou por uma questão de negócios, de cronograma, eu não fiz, né? Ou de tecnologia, eu não tinha tecnologia para entregar ele nesse momento, então eu escolhi não fazer e seguir com o projeto. Mas um grande problema, né, a ideia do mapa, ele inicialmente chamava mapa de acessibilidade, mas virou mapa de produto, no sentido de que é um tipo de artefato que pode servir para fazer qualquer tipo de evolução, né, no produto. Porque você começa a ter uma visão de tudo que está legal, como deveria ser, tudo que está bom, mas poderia ser melhor, que aquele que tem o gráfico ali são quantidade de itens que não foram feitos, e não são itens bloqueantes regulatórios, e o vermelhinho que é tipo assim, ó, gente, a gente tem nosso plano aí de construção de entrega, só que assim, a gente tem que começar a pensar como que a gente vai resolver isso aqui. Quando que a gente consegue se movimentar para poder resolver esses itens aqui? Porque, ó, a qualquer momento a gente pode ser penalizado por não se mobilizar para fazer essa resolução. Então você consegue ter essa visão, né? E você consegue, né, ter essa visão geral e fazer os apontamentos, né, das coisas que você não consegue entregar. Então, aqui tem um exemplo, né, então você tem lá o ID, né, da interface, e você consegue relatar por que você não fez o que você deveria ter feito. Foi uma decisão de negócios, né, quem foi a pessoa responsável por essa decisão, né? Foi uma questão de tecnologia, porém, que nem a questão lá do CAPTCHA, né? A gente sabe, o nosso time de segurança chega e fala assim, ó, não dá para trocar esse CAPTCHA aqui por questões de segurança, não foi auditado e tal. E aí você tem no seu mapa uma série de itens e interfaces com esse mesmo problema, que caíram no mesmo item. E aí você começa a fazer uma estratégia, né, com seu time de segurança, de tecnologia, co-criar um componente de CAPTCHA que seja acessível, estudo, faz POC, tudo certo? Chegamos num componente ali de CAPTCHA que resolve nosso problema. Você já tem mapeado no seu produto inteiro todas as incidências desse problema. E você consegue fazer, trazer essa solução e escalar ela, aplicar ela, né, em todo o seu produto. Então você consegue ter esse histórico, né, do porquê que a gente não fez o que deveria ter feito, né, porquê quem tomou essa decisão, né, por que tomou essa decisão, é uma questão técnica, é uma questão de tecnologia, é uma questão de negócio, o que faltou, né, e como que a gente consegue voltar naquele assunto para que isso não se perca, e como que a gente consegue, nas coisas mais emergenciais, fazer estratégias paralelas ali, né, para poder pôr para andar isso, né. E assim, a ideia, né, do framework é basicamente isso. Não é nada demais, é só reorganizar os itens da WCAG de uma forma que fique fácil e que não onere as pessoas e permita esse acompanhamento, né, da evolução dos itens. E aí esse material eu fiz um arquivo, né, no Figma Community. Eu ainda estou em edição, porque o framework ele foi originalmente pensado para um segmento, então eu estou adaptando ele até a ideia de separar o legal track e permitir ali que ele seja um slot component, que cada pessoa que usar o arquivo consiga implementar os seus próprios legal track. Foi disso, né, porque ele inicialmente tinha sido feito para um segmento, e tenho umas datas ali nesse arquivo de atualização, para que vocês possam fazer a atualização desse arquivo à medida que eu for subindo os demais itens, né? Porque eu só comecei a colocar eles lá. E aí é muito bem-vindo o comentário de vocês lá no arquivo de, pô, Renatão, acho que isso aqui não tá legal, ou então isso poderia ser de uma outra forma, né? Tipo, mano, é para ser nosso isso aí, né? E é isso, pessoal. Acho que tipo, o que eu tinha para falar para vocês é isso, né? Quero, sei lá, não sei se alguém tem alguma dúvida. Tamo aí.